No coração de Minas Gerais, onde o vento sussurrava, entre montanhas e riachos, serpenteavam como veias cortando o solo seco. Existia um vilarejo esquecido pelo tempo. Nele erguia-se a igreja do Redentor Silencioso, uma construção do século XIX que servia como o único refúgio de fé para seus moradores. A igreja, com suas paredes de pedra manchadas pelo tempo e vitrais escurecidos por décadas de poeira, sempre fora um lugar de culto e penitência. No entanto, entre os mais velhos circulava um boato inquietante. O templo fora erguido sobre ruínas profanadas, um solo onde rituais proibidos haviam sido interrompidos no passado. Mas, para o povo, isso era apenas superstição, algo irrelevante diante das dificuldades diárias que enfrentavam. Maria Luísa, uma jovem de 24 anos, era uma das poucas que ainda mantinha a fé inabalável. Órfã desde a infância, encontrou na igreja um lar espiritual, dedicando-se a orações diárias e à organização das missas. Sempre ficava até tarde, limpando os bancos de madeira antiga e reacendendo as velas gastas pelo tempo. Seu fervor religioso a fazia ignorar os relatos de estranhos ruídos durante a noite e as sombras alongadas que pareciam se mover no altar quando ninguém mais estava por perto. A fé era tudo o que tinha e nada, nem mesmo o sussurro sobre o passado da igreja, poderia tirá-la do caminho da devoção. A seca assolava o vilarejo há meses. Os campos, antes vibrantes de verde, haviam se transformado em um tapete de poeira rachada. Os rios secaram até restarem apenas filetes lamacentos, e os animais, um a um, tombavam sob o sol impiedoso. Os moradores, consumidos pela fome e pelo desespero, voltaram-se à igreja em busca de um milagre. Maria Luísa, tocada pelo sofrimento de seu povo, organizou uma vigília de oração. Eles rezaram noite adentro, cada sussurro carregado de fé, cada lágrima um pedido de socorro ao divino. Mas o céu permaneceu inalterado, tão seco quanto os corações que começavam a se questionar. Quando os fiéis partiram desiludidos, Maria Luísa permaneceu ajoelhada diante do altar, com as mãos apertadas em prece. Senhor, ouça-nos, dê-nos um sinal de que não nos abandonou. Seu sussurro se dissolveu no silêncio sepulcral da igreja. Então, um sopro gélido percorreu as paredes de pedra, apagando as velas de uma vez só. A escuridão engoliu o altar e, por um breve instante, Maria Luísa sentiu algo ao seu lado. Um arrepio
de puro terror percorreu sua espinha. Na manhã seguinte, o vilarejo encontrou as portas da igreja trancadas. Maria Luísa nunca voltou para casa. Alguns moradores, preocupados, buscaram o padre Estevão para abrir o local. O homem, velho e curvado pelo peso da idade e do cansaço, forçou as pesadas portas de carvalho. O que encontraram lá dentro os fez perder a respiração. A Bíblia de Maria Luísa estava aberta no altar, com páginas arrancadas e cobertas de algo escuro, viscoso, que exalava um cheiro acre. No chão, arranhões profundos, como se unhas tivessem sido cravadas na madeira, formando palavras desalinhadas. Ele não ouve. Padre Estevão, tomado pelo horror, ordenou que ninguém mais entrasse ali. Mas os sussurros começaram. À noite, aqueles que passavam pela praça diziam ouvir uma voz feminina dentro da igreja, murmurando orações angustiadas. Os poucos que ousaram espiar pela fechadura relataram algo que os fez empalidecer. Ajoelhada diante do altar, Maria Luísa rezava sem parar, as mãos crispadas e o rosto contorcido em desespero. Mas seus olhos estavam vazios, um abismo de trevas onde a fé havia se desfeito. Nos dias seguintes, o vilarejo começou a apodrecer de dentro para fora. O gado morreu em massa. Os poços, antes límpidos, tornaram-se escuros e lodosos, e um cheiro podre se espalhou pelo ar. As crianças adoeceram sem explicação, gemendo em delírios febris. À noite, os ventos traziam um som terrível, orações sussurradas, ditas em um idioma que ninguém reconhecia. O desespero cresceu e algumas famílias começaram a partir, deixando suas casas para trás como tumbas vazias. O padre Estevão, em um ato desesperado, chamou exorcistas de uma cidade vizinha. 2 homens chegaram ao vilarejo, padres treinados para lidar com forças malignas. Eles entraram na igreja e, à meia-noite, armados com cruzes e água benta. O ritual durou horas, os cânticos latinos ecoando pelas paredes de pedra. Mas então os gritos começaram. Primeiro, eram apenas murmúrios de dor. Depois, gritos agudos que rasgaram o silêncio da madrugada. O vilarejo inteiro acordou, aterrorizado, mas ninguém ousou se aproximar. Ao amanhecer, a igreja estava reduzida a cinzas, como se um fogo invisível a tivesse consumido por dentro. Com o desaparecimento dos exorcistas e a destruição da igreja, a ruína espiritual do vilarejo estava selada. Os poucos moradores que ainda restavam começaram a desaparecer um a um. Não havia pegadas, nem vestígios de luta, apenas portas abertas e lares vazios. Os que partiram relataram sentir uma presença observando-os da estrada, algo que os fazia andar mais rápido sem nunca olhar para trás.
Os últimos a ir embora juravam que, ao cair da noite, podiam ver uma mulher ajoelhada entre as cinzas da igreja, os lábios se movendo em uma oração silenciosa. Quem ousou se aproximar garantiu ter visto seu rosto. Não havia olhos, apenas sombras profundas onde antes existia fé. Hoje, o vilarejo não passa de um assombro esquecido na mata fechada. A vegetação tomou conta das casas abandonadas e o vento carregava um lamento quase humano. Alguns aventureiros que se arriscaram a explorar a região relataram ter reencontrado as fundações da igreja ainda marcadas por fuligem, como se o fogo nunca tivesse se apagado. Mas o pior são aqueles que afirmaram ouvir uma voz, um sussurro vindo das profundezas da terra, um murmúrio de agonia repetido sem fim. Eu rezei, ele não ouviu.